Então, vamos pensar nas TIC enquanto construção do conhecimento, né? Eu sempre gosto de falar isso começar a falar isso contando uma pequena anedota, que é o mito de Fedros. A ideia básica relacionada é que Sócrates, um filósofo, que não sabia ler e escrever, recusou-se a ler e escrever, porque se ele soubesse ler e escrever, ele não precisaria mais lembrar das coisas. Né? E é exatamente essa relação. Todo o processo midiático, como a escrita é uma mídia, o livro é uma mídia, a escrita cursiva é uma mídia, o vídeo, o rádio, qualquer uma, elas expandem a nossa memória. Expandem como? Né? Cada vez que eu leio um livro, eu posso não lembrar do livro todo, mas eu sei onde o livro está, eu tenho uma ideia do seu conteúdo e eu posso ali buscar esse conteúdo se eu quiser. Né? Então, de uma certa forma, a minha memória ela é composta de todos os livros que eu li. Memória é composta de todos os websites que eu vi, de todas as músicas que eu ouvi. Né? E é como se eu fosse um grande banco de dados que eu pudesse acessar a qualquer momento. Né? Eu guardaria na minha cabeça esses indexadores de lembrança que me remeteriam a essa expansão. Né? O que é interessante a gente entender e talvez pensar é que após a chamada Revolução Digital nos anos 90, com a instituição da internet, dos bancos de dados informacionais, isso se potencializou muito mais, ou seja, potencialmente toda a internet é uma forma de lembrança. Toda a internet, ela expande a minha memória até a minha capacidade de alcançar a informação dentro dela. É diferente de um livro que fica lá guardado na estante e eu tenho acesso apenas aos que eu efetivamente li. Né? As conexões, os hipertextos permitem com que eu navegue com muito mais fluidez por esse conhecimento. Né? E a diferença é que esses processos midiáticos digitais, eles potencializam também a minha forma de compartilhar esse conhecimento que eu gero. Né? O que eu quero dizer com isso? Cada vez que eu produzo um material escrito, tipográfico, e coloco na estante, eu dependo de alguém ter acesso àquele material físico distribuído para ter acesso àquele conhecimento. O conhecimento digital, não, ele se propaga naturalmente pela rede. Então, eu não necessariamente preciso de um distribuidor intermediário. Eu não preciso de uma editora, eu não preciso de uma distribuidora de livros, por exemplo, para ter acesso a alguma coisa que eu tenha escrito. Né? O processo de indexação das redes digitais permite que eu tenha acesso a isso de uma forma muito mais rápida. Né? E isso me permite relacionar informações que não estariam tecnicamente relacionadas de uma forma muito mais rápida do que anteriormente. Né? Aí dentro do slide, vocês podem observar, tem um boxezinho ali para vocês, o artigo Novas Lógicas de Aprender, das Mediações das TIC na Construção do Conhecimento, que vão ajudar um pouco vocês a entender essa lógica de como essas relações de conexão acontecem, essa expansão da minha memória na internet. Né? A questão básica, né, é que a gente sempre aprende quando a gente está em interação midiática, e isso não seria diferente com as TICs digitais, não é isso não? O mais interessante é que essas TICs elas começam a entrar em nossas atividades cotidianas de uma forma de que o mundo analógico e digital não entrava. Né? O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem um telefone celular, por exemplo, e você tem um aplicativo no qual você conecta com os seus colegas e fica online simultaneamente aos seus colegas, é como se todos vocês estivessem presentes junto aos seus colegas ao mesmo tempo, mesmo que eles estejam distantes dele, fazendo alguma atividade que não seja diretamente a conversa. Essa possibilidade fez com que as mídias digitais fossem cada vez mais incorporadas ao nosso cotidiano. Né? E elas se tornam, na sua grande maioria, o que a gente chama de ubíqua. Né? A mídia convencional ela já era ubíqua, a mídia digital ela é mais ubíqua ainda. Por quê? Porque ela não só está em todos os lugares, mas como ela amplia a nossa presença para todos os lugares. Né? E nós nos tornamos, nós também, ubíquos a partir dela. Né? Uma coisa que é importante a gente pensar é que, em muitas situações, a gente aprende bastante à base da interação cotidiana, né? E não necessariamente à base de instruções formais, não é isso não? O que eu quero dizer com isso?
é que os ambientes informais de aprendizagem, ou seja, as diferentes mídias, elas permitem com que essa aprendizagem ela aconteça de forma natural, ou seja, embebida nas minhas próprias ações do cotidiano. É como se eu fosse construindo um cabedal de conhecimentos que me servissem para trabalhar dentro daquele processo midiático específico, seja quais eles forem. Como, por exemplo, aí tem as minhas experiências, as minhas vivências, as minhas práticas específicas, meus grupos de discussão, né? Por exemplo, se eu me importo por política, se eu me importo por roupa, se eu me importo por exemplo, cozinhar, eu entro num grupo, construo práticas sociais cotidianas com a mídia e essas práticas sociais cotidianas fazem com que eu aprenda não só linguagens específicas desse grupo, mas como eu também adquira esses conhecimentos e passe a expandir esses conhecimentos a partir da minha interação com esse grupo. Um grande exemplo que eu gosto de contar nesse sentido é que antes da existência dos smartphones, as pessoas sabiam números de telefone muito mais de cor, porque elas eram obrigadas a interagir com outro sistema de expansão de memória, que era a agenda. Elas eram obrigadas a ler na agenda, digitar o número e fazer a ligação. Hoje, elas não interagem mais com esse processo tecnológico, o telefone das pessoas contém os números e você simplesmente disca lembrando os nomes. O resultado básico disso, você não tem mais os números de cor. Né? E essas experiências, elas nos levam a aprendizagens formais e informais. Né? Formais, quando elas estão instruídas, e informais, quando elas estão na interação entre as pessoas. Né? No próximo slide, eu queria que vocês observassem duas colunas. Né? Você tem lá a coluna azul e a coluna laranja. Né? Bem, na coluna azul, a gente tem ali um resumo do que seria um processo de aprendizagem formal. E na laranja, a informal. Né? A aprendizagem formal, ela normalmente acontece num ambiente formalmente controlado, ou seja, a escola. É um ambiente que determina regras. Né? Então, por exemplo, na escola você tem um código de comportamento, um código de vestimenta, não é isso? Não, um código hierárquico. Né? A mesma coisa na igreja, a mesma coisa, por exemplo, em um curso livre. Né? Já a aprendizagem informal, essas atividades são cotidianas e esse código hierárquico ele é estabelecido pelas pessoas no seu processo interacional. Ou seja, você tem lá um indivíduo que sabe mais de fazer bolo, você está numa comunidade de fazer bolo, essa pessoa notoriamente ganha a maior visibilidade por conta disso, né? E ela acaba sendo a detentora da maior parte dos conhecimentos. Mas isso não significa que uma outra comunidade informal, onde não seja bolo, essa pessoa não se torne secundária e uma outra pessoa do mesmo grupo se torne primária. Né? Isso que é interessante a gente pensar. Os resultados de uma aprendizagem formal, eles acabam sendo avaliados por critérios institucionais, ou seja, na escola você tem uma prova determinada pela escola, pelo professor, onde você tem que devolver aqueles conhecimentos naquele formato para ser aprovado. Então, o conhecimento formal é avaliado dessa forma. O conhecimento informal, ele não é institucionalizado. Na verdade, é a nossa prática habitual do dia a dia do mundo que o avalia. Se a gente aprendeu realmente esse conteúdo, a gente é capaz de executar na prática aquilo que a gente aprendeu nesse processo midiático. A aprendizagem formal, ela é padronizada mais das vezes. Ou seja, o livro didático é um grande exemplo disso, né? Você adota um livro didático, você está adotando um padrão, assim como outras escolas adotam um padrão, né? Já a aprendizagem informal, ela é avaliada pelos pares, pelo prestígio, e ela não é padronizada nesse sentido. Por quê? Cada indivíduo escolhe o caminho. Né? Mesmo que eu esteja num grupo, eu não necessariamente eu posso escolher não fazer todas as práticas sugeridas por aquele grupo, escolher só aquelas que mais me interessam e desenvolver conhecimento apenas naquelas específicas. Né? E ela é significativa, ambas as são. Uma pela relação institucional e pela necessidade de estrutura social que a gente tem, e a outra porque eu tenho uma satisfação pessoal e um interesse pessoal em realizar essa prática. E talvez esse seja o grande pulo. Tentar transformar um ensino baseado em mídias, onde o indivíduo construa esses processos midiáticos pela satisfação de construção e anexe aí os seus conhecimentos formais. Né? Bem, se a gente olhar de novo no próximo slide, a gente vê de novo uma separação de cores, tá certo ou não? O que pode acontecer, né? Cada um dos contextos, né? Bem, toda vez que eu tenho aprendizagem por processos midiáticos, ela necessariamente é múltipla. Ela é múltipla à medida que eu tenho, primeiro, contato com várias mídias. Segundo, que esse aprendizado ele pode acontecer formalmente quando essa interação midiática for planejada. Né? E o aprendizado informal, ele pode ocorrer
Não é isso ou não? Motivado necessariamente pelo interesse. A ideia seria tentar cruzar uma coisa com a outra, seria tentar fazer uma prática planejada no qual o indivíduo se interessasse por aprender pelo seu processo de produção midiática. Já a aprendizagem pela vida, não é isso ou não? Ela acaba sendo formal nos diferentes cursos, durante minha vida acadêmica, ou seja, eu tenho um caminho, uma narrativa da história, das escolas que eu faço, dos cursos que eu escolho, e essa narrativa vai construindo o indivíduo pela sua vida, né? Você acaba sendo o acúmulo de todas essas escolhas, né? E ela acaba sendo informal à medida que eu tento resolver problemas práticos do meu cotidiano, né? Então é isso, a gente encerra aqui o vídeo 2 e eu vejo vocês daqui a pouco.